Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula atualizada sobre a questão de juntada de documentos novos em licitações. Essa aula está atualizada porque recentemente a AGU mudou o seu posicionamento. Então deixa eu te explicar como que funciona, tá? Normalmente, antes de 2021, como que funcionava na égide da Lei 8666? Eu vou participar de uma licitação. Se eu esqueci de anexar algum documento, eu sou inabilitado, ponto final. Então, eu esqueci um atestado de capacidade técnica, esqueci um balanço patrimonial, sou inabilitado, ponto final, tá? Porém, o Tribunal de Contas da União, em 2021, ele trouxe uma mudança de entendimento. Eu vou te explicar como que é. Então, até antes de 2021, o entendimento era uma falha dessa, falha formal, né? A gente saneia, corrige. Falha substancial não pode ser corrigida. O esquecimento de documentos era considerado uma falha substancial que não poderia ser corrigida, tá? Quais seriam as falhas formais que poderiam ser corrigidas? Falta de assinatura, falta de numeração na página, falta de rubrica nas páginas, não falta de assinatura na proposta, que isso não era considerado sanável, né? Tem uma controvérsia aí. Porém, o que aconteceu em 2021? Em 2021, né, então primeiro a gente teve a Lei 14.133, que lá no artigo 64 traz disposições nesse sentido. Então, após a entrega dos documentos de habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos. Porém, é permitido diligência. Para quê? Para complementar um documento que eu apresentei. Então, por exemplo, eu apresentei um atestado de capacidade técnica e o atestado ele tem muitas informações omissas, assim. Não está escrito qual é o tamanho da ponte que foi construída, não está escrito qual é o quantitativo que foi executado. Está faltando informações. E aí, autorizava, por exemplo, mandar outro documento que trouxesse a dúvida, né, sanada a respeito daquela omissão que tinha no atestado. Então, por exemplo, eu mando cópia do contrato, cópia da nota de empenho, cópia da nota fiscal, uma diligência referente ao documento que foi entregue, tá? Ou a atualização de documentos que venceram depois que a gente entregou. Né? Então, eu estou lá participando de uma licitação, a licitação é suspensa por algum motivo, mas eu entreguei o documento, e aí nessa suspensão o documento vence, é culpa minha? Claro que não. Então, aí eu posso apresentar um novo. Mas em 2021, isso já era antes, tá? Mas em 2021, com o Acórdão 1211, o Tribunal de Contas da União ele trouxe o seguinte entendimento: olha, deve sim admitir a juntada de um documento novo que não foi apresentado pelo licitante por um esquecimento dele, por um lapso dele, mas que esse documento ele já existia. Ele já comprovava uma situação que já existia. Então, por exemplo, eu vou participar da licitação, eu tenho certinho os atestados, só que eu esqueci de mandar o atestado. O pregoeiro agente de contratação pode solicitar? Pode. Então, esse foi o entendimento do Tribunal de Contas da União. E esse entendimento, estou deixando no material aqui da aula de hoje, ele foi repetido várias vezes. Então, o Acórdão 1211, depois o Acórdão 1221, tá? E vários acordos que eu coloquei aqui no material de vocês, repetindo essa orientação do Tribunal de Contas da União, que olha, se é uma condição pré-existente, não é uma nova condição, foi só um lapso, só um esquecimento ali do licitante, deve sim o agente de contratação abrir diligência e permitir que ele entregue aquele documento, tá? O STJ, ele se posicionou em 2021 no sentido contrário. Ele se posicionou que como o entendimento do Tribunal de Origem não encontra ressonância na jurisprudência do STJ, que não admite a inclusão em momento posterior de novo documento. Então, ele foi contra o TCU e mandou inabilitar a empresa de um dos acordos do Tribunal de Contas da União, tá? Então, um desses acordos que o Tribunal de Contas da União mandou habilitar, veio o STJ, né? O pessoal entrou com ação judicial, o STJ falou, não, pode inabilitar, que está errado, o Tribunal de Contas da União está errado, tá? Então, a gente tem um conflito, eu já vou te ensinar como é que você faz em caso de conflito, perfeito? Da mesma forma, a doutrina, ela tem se posicionado, até então, né, ela se divide. Então, tem doutrinadores que entendem como TCU e outros não. E aqui, inclusive, eu coloquei no material de vocês alguns que não concordam com o Tribunal de Contas da União, perfeito? E até então a AGU também tinha uma orientação, que até em aulas anteriores que eu já deletei daqui, eu trazia o entendimento da AGU
indo contra o Tribunal de Contas da União, e agora isso foi modificado. Então, a AGU, ela emitiu em 2025 o parecer número 2 de 2025, está aqui, e eu também estou deixando o parecer em anexo nessa aula, tá? Onde ela concorda com o Tribunal de Contas da União. Olha só o que a AGU determinou. Ó, o entendimento consolidado pelo TCU, né? Previsto no artigo... E aí ele vem aqui. O entendimento consolidado pela COLEM da Corte Federal de Contas, que é o Tribunal de Contas da União, de que a vedação à inclusão de documento que deveria constar originariamente da proposta, prevista no artigo 43, parágrafo 3º e repetido no artigo 64 da nova lei de licitações, deve se limitar ao documento que o licitante não possuía no momento da licitação. Então tá, eu vou participar da licitação e eu não tenho atestado. Ah, eu posso fabricar um atestado? Não. Vou participar da licitação hoje. E hoje eu não tenho esse atestado, só que eu vou conseguir esse atestado daqui a 15 dias. Esse atestado vai valer? Não, obviamente que não. Só se eu já tinha um atestado, na data de hoje eu já tenho o atestado certinho, tá lá na minha casa, no meu computador, mas eu esqueci de anexar, tá? Então, deve se limitar ao documento que o licitante não possuía no momento da licitação. Caso o documento ausente se refira a uma condição atendida pelo licitante, quando ele apresentou a sua proposta e não foi entregue junto com os demais documentos de habilitação por um equívoco ou uma falha, né, do licitante, então a administração deve realizar a diligência. Então a AGU, ela se posicionou agora favoravelmente ao Tribunal de Contas da União, dizendo que o Tribunal de Contas da União está certo nessas orientações dele, tá? Como termina essa discussão, Flávia? Olha, a partir de agora, a gente vai ver que o movimento, quando a gente tem Tribunal de Contas da União, quando a gente tem a AGU se posicionando dessa forma, a gente vai ver os órgãos fazendo dessa forma. Então, por exemplo, se eu sou um órgão federal, eu vou seguir o TCU e vou seguir a AGU e vou sim fazer essa diligência, tá? Se eu sou um órgão estadual, municipal, o que eu oriento para você que é servidor público, que está aqui assistindo também essa aula? Faça uma consulta para o seu Tribunal de Contas, para o seu órgão de controle, tá? E já deixa a resposta dele aí com você, porque quando acontecer o problema, você tem que ter o respaldo do órgão que faz a análise das suas contas, tá? Então, eu faço uma consulta, por exemplo, para o Tribunal de Contas do meu estado ou para o Tribunal de Contas do município, se tiver, né? Por exemplo, se eu for do município de São Paulo ou Rio de Janeiro, tem, né? Ou então eu faço para o meu Tribunal de Contas do estado, se não tenho Tribunal de Contas do município lá. Você que é agente público que vai fazer isso, tá? Não é um analista de licitação. Faça uma consulta para o seu Tribunal de Contas, sem ligar a nenhum caso concreto, senão eles não podem responder. Só fala o seguinte: qual o entendimento dessa corte a respeito da juntada de documentos novos em licitações? E ver o que eles vão responder, tá? Quando eles responderem, coloca isso no seu processo. Por quê? Porque isso vai embasar a sua decisão. Se eles mandarem fazer diligência, a gente vai ter que fazer. Se eles falarem para não fazer, a gente não faz, porque a gente tem que seguir o nosso órgão de controle, tá? E os analistas de licitações, os fornecedores, os empresários, o que vocês vão fazer? Vocês vão seguir a linha do cliente que te interessa. Então, se você está representando um cliente que tem um atestado e esqueceu de anexar, você vai seguir aqui o TCU, vai seguir a AGU. Se você está representando o cliente do concorrente, ou seja, um concorrente seu, esqueceu o atestado, esqueceu o balanço, está tentando colocar lá, você segue o STJ, nessa orientação que eu deixei aqui para vocês, tá? E tenta inabilitar aquele seu concorrente. Então, a gente vai usar a controvérsia a nosso favor. Tem horas que eu vou por A e tem horas que eu vou por B. Utilize a corrente a seu favor, dependendo do interesse da empresa que você está representando naquele momento, tá? As duas correntes são defensáveis, perfeito? Agora eu quero trazer um ponto importante para você, que aí nem adianta você brigar. Se a gente tiver diante de um documento que pode ser emitido pela internet, por exemplo, a certidão federal, certidão estadual, municipal, que eu consigo emitir pela internet, certidão do FGTS, certidão trabalhista, todas essas certidões que eu consigo emitir pela internet, aqui não tem discussão, tá? Não adianta, mesmo que seu cliente, um concorrente seu esqueceu de juntar lá a certidão federal, certidão trabalhista, ele tem o direito, pelo artigo 68, parágrafo 1º da Lei 14.133, que esses documentos que eu posso ir lá e emitir diretamente no site, o próprio agente público pode fazer isso. Então, aqui não adianta nem você entrar com recurso administrativo contra o seu concorrente, que você vai perder tempo, tá? Por quê? Se o pregoeiro vai lá analisar e o licitante esqueceu de anexar, por exemplo, a certidão federal, basta o pregoeiro ir lá, o agente de contratação ir lá e fazer a emissão dessa certidão direto no órgão emissor da Receita Federal, tá? Então, todos os documentos que eu consigo emitir o original pela internet,
Esse artigo 68, parágrafo 1º, me concede essa possibilidade em todas as licitações e todos os critérios. E aí, isso aqui é sanável, tá? Isso aqui é corrigível e a gente não vai inabilitar, ele não vai ser inabilitado por causa disso, tá bom? E aí eu coloquei, além do artigo 68, parágrafo 1º, a mesma previsão está lá no artigo 39, parágrafo 6º da Instrução 73 de 2022, na Instrução número 2 de 2023, na Instrução de Maior Retorno Econômico, na Instrução número 12 de 31, que são as instruções que cuidam ali dos critérios técnicos, tá bom? E aí eu coloquei um pouquinho da doutrina também, o que a doutrina pensa nesse sentido, para que você possa utilizar nos seus recursos administrativos, dependendo de que lado da mesa você está. Se você está do lado de um licitante que esqueceu o documento, ou se você está do lado de um licitante que o concorrente dele esqueceu o documento e você vai tentar excluí-lo ali da licitação, perfeito? Então é isso, qualquer atualização eu sempre vou trazer aqui para vocês e vou avisar no canal silencioso lá dos alunos, por isso não saia do canal silencioso dos alunos, lá do WhatsApp, do Telegram, porque é sempre por lá que eu te informo as novidades, tá? Tô deixando aqui em anexo dessa aula esse material e também em anexo dessa aula o parecer da AGU de 2025. É só você rolar aqui a tela para baixo e baixar o material.